uma árvore. Para fazer 300 cigarros precisa cortar uma árvore. Não é só esse homem que perde. Quando você perde, a natureza perde. Uma árvore cortada, além da poluição do meio ambiente, quantos pássaros não se reproduzirão? Quantas aves morrerão? Quantos animais não terão aonde se esconder durante a noite e a chuva? Quando o encardido consegue machucar você que é um fenômeno, porque você ouviu muito bem o Dunga dizendo, você tem o Espírito Santo dentro de você, você tem o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo dentro de você é obra-prima das mãos do Senhor, tu, ó Senhor, me teceste no seio da minha mãe, você que é esse fenômeno, você que é essa pessoa excepcional, perde esses joguinhos de nada, porque a exemplo do fenômeno, o encardido vai lá no cerne. Sabe por que nós estamos tendo uma juventude derrotada? Porque temos uma juventude do coração ferido, do coração machucado. O maior estrago que o encardido vem fazendo em nossos jovens não é na perna ou no seio, quando implanta silicone, ou nos músculos, quando faz tomar esses remédios para ficar forte, as anfetaminas. O maior estrago que o encardido está fazendo é no coração. Não existe silicone para um coração ferido e machucado. Não existe plástica para um coração estragado pela mágoa, pela angústia, pela tristeza e pelo ressentimento. Para fazer o jovem perder a coragem e a força, essas duas pernas, as quais vocês foram convidados a caminhar nesse acampamento, o encardido vai lá no cerne que é o coração, e lá ele vai semeando a fraqueza, semeando a derrota, semeando o ressentimento, semeando a mágoa, transformando o jovem em alguém que está completamente envelhecido. João Paulo II falou isso em julho de 1980 em Belo Horizonte. Primeiro grande encontro do Papa com a juventude. Aliás, o primeiro foi no México, por ocasião de 79 em Puebla. Embora lá tivesse menos jovens, o grande encontro, aquela multidão de jovens, e lá ele profetizou que Belo Horizonte do futuro, 25 anos atrás. Depois desse grande encontro de João Paulo aqui, quantos outros aconteceram? O espetacular encontro em Manilha, com 4 milhões de jovens. O jubileu em Roma, em Paris, em Toronto. Encontros espetaculares. E o que João Paulo dizia? Um jovem começa a envelhecer perigosamente, ele dizia em Belo Horizonte, quando se deixa levar pelo fabuloso, estragado princípio de que os fins justificam os meios. João Paulo dizia em 80, o jovem começa a envelhecer. O jovem começa a estragar quando passa a acreditar nas propostas fáceis que o mundo apresenta. O jovem vai se perdendo quando perde-se em si mesmo e não tem mais uma resposta a Jesus, quando este para ele lhe perguntar, para você quem sou eu? O Papa usava esse evangelho de Mateus 16 e dizia: a vida, a história presente e futura de um jovem depende da resposta que ele puder dar, nítida, sem subterfúgios, ao Cristo, quando este lhe perguntar, para você, quem sou eu? Depois de um silêncio, o Papa disse, essa resposta já mudou a vida de muita gente. Meu irmão, minha irmã que veio a esse acampamento, você também que veio acompanhando seus filhos, seus netos, você que convive com o jovem,
Nós precisamos levar o jovem a um encontro pessoal com Jesus, o Jesus que se apresenta hoje como bom pastor. Além de bom é pastor, além de pastor é bom. O que significa o bom pastor? O pastor é aquele que vai atrás da ovelha perdida. Não condene o jovem. Mesmo quando o jovem fizer coisas erradas. Mesmo quando esse jovem for o namorado da sua filha, a namorada do seu filho, não condene o jovem. É muito fácil condenar. É muito fácil achar culpados ou inventar desculpas. Não condene o jovem. Jesus não condena. Jesus vai atrás da ovelha perdida. E não pergunta por que é que essa ovelha se desgarrou. E não pergunta por que é que essa ovelha feriu. Ele sabe que não adianta perguntar, porque a ovelha não sabe e não pode responder. E você também não sabe e não pode responder. Talvez até você será capaz de inventar respostas, desculpas. Talvez você seja até capaz de formular uma desculpa. Padre, porque desde a minha infância, desde a minha adolescência, porque me aconteceu isso, porque me aconteceu aquilo, porque eu tive a infelicidade de cair no erro, porque eu tive a infelicidade de ter sido seduzido, porque eu fui levado pelos colegas, porque eu tive medo de dizer não, porque eu tive medo de ser rejeitado. Todas essas desculpas não curam o seu coração. Por isso Jesus não pergunta. Jesus não pergunta por que você veio parar aqui, no buraco. Jesus pergunta por que você ainda não veio comigo. E vai até onde você se encontra. São Pedro disse isso de uma forma tão linda na segunda leitura. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Mais para frente São Pedro vai dizer, ele desceu nos quintos dos infernos. Jesus morreu a morte biológica para que com a sua vida eterna matasse a morte. O único jeito de matar a morte foi passando pela morte. Jesus aceitou morrer na cruz porque era o único jeito dele chegar ao inferno. Do mesmo jeito que ele aceitou se encarnar, porque era o único jeito dele se tornar humano para salvar o ser humano, ele aceitou a morte hedionda, medonha de cruz, para chegar ao inferno. Para chegar no inferno, como nós rezamos no ofício das leituras, no sábado santo, para chegar nos infernos, e a primeira pessoa que ele foi procurar foi Adão. É linda a oração que a igreja faz. E diz que Jesus chega no inferno e diz para Adão, a paz esteja contigo, Adão. E Adão levanta entusiasmado e vira para todos os outros que estão no inferno e diz, é o meu Senhor, é o nosso Senhor. E com o teu espírito, Adão responde. E Jesus diz, Adão, eu vim buscar você. Eu vim buscar a você e todos aqueles que por uma infelicidade acabaram caindo nesse inferno. Meus irmãos e minhas irmãs, a igreja reza isso de manhã no ofício das leituras. E à noite, quando está toda apagada, muitos de vocês assistiram aí no Rincão Novo pela televisão, quando se acende o círio pascal, essa vela pura, feita de cera pura de abelha. Essa vela não é uma vela qualquer. Essa vela, por exemplo, aqui,